Bom dia, que a doce paz do Senhor Jesus possa estar em cada coração, amém? Então eu vou ler uma palavra aqui que está escrita em 2 Samuel 9, versículo 3 a seguir, diz assim: Disse o rei Davi: ainda há alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benignidade, de bondade para com ele? Respondeu Ziba: sim, ainda existe o neto de Saul por nome de Mefibosete. Então mandou o rei trazer Mefibosete, que se encontrava em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra, e disse a Davi. Ele disse: eis aqui teu servo. Então disse Davi: não temas, porque eu vou usar de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai. E eu vou te restituir todas as terras de Saul e de teu pai, e você vai comer pão à minha mesa para sempre. Olha só, eu quero falar para vocês hoje de um lugar e de uma pessoa. A pessoa é o Mefibosete e o lugar eu quero falar sobre Lodebar. Então Mefibosete, ele era neto do rei Saul e que era filho também, e era filho de Jonatas. E esse Mefibosete, quando o rei Saul morreu e seu pai também morreu numa guerra, quando o rei Davi ainda era general, o rei Davi foi general das tropas do rei Saul. Então, quando o rei Saul morreu e mais o seu filho, toda a casa do rei Saul foi exterminada. E uma ama tentou proteger Mefibosete e fugiu com ele. E nessa fuga, esse menino acabou caindo quando ele tinha 5 anos e ele ficou aleijado de ambos os pés, ele ficou coxo. A Bíblia não relata quando que ele foi morar em Lodebar. Ele já era um homem quando o rei Davi o resgatou deste lugar. Agora eu quero falar deste lugar. Este lugar, que se chama Lodebar, ele significa uma terra sem pasto. Um lugar tomado pela sequidão e miséria, era o lugar do esquecimento, um lugar que ficava muito longe da terra da promessa, que era Jerusalém. Então este lugar era lugar de mendigos, de doentes fisicamente, emocionalmente, pessoas pobres espiritualmente. O povo deste lugar, ele não tinha perspectiva alguma, eles não tinham esperança. As pessoas, elas eram consideradas como ninguém, como nada, elas não tinham valor algum. E quando eu estive em Lodebar, através de um ato sobrenatural de Deus, naquele período que eu estive em coma, eu senti tanta misericórdia desse povo, eu chegava a doer, e eu andando pelas ruas aí também de Lodebar. E Deus, ele colocou no meu coração que é o mesmo sentimento que ele tem em relação às pessoas que estão afastadas dele. Então, esse lugar, essas pessoas, elas não tinham valor e elas andavam ali como mortas, como os verdadeiros zumbis. E elas não interagiam muito uma com a outra, porque eu acho que elas pensavam assim: eu já não tenho condições de fazer nada por mim mesmo, o que eu posso fazer em prol de outras pessoas? Então elas não interagiam, não tinha aquela preocupação em relação uma às outras, elas andavam ali tipo mortas mesmo. Então o Senhor ministrou no meu coração, que essas pessoas realmente, elas eram como mortas espiritualmente, afastadas de Deus. E também me veio à memória, ali à mente, o que está escrito lá no livro de Efésios 2:1, que diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Deus, ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver e nos libertou
de Lodibar, porque nós éramos mortos espiritualmente. Um morto, um cadáver, ele não pode fazer nada a seu favor, a não ser que venha um milagre em sua direção. Ele precisa de um milagre, precisa ser ressuscitado para aquilo que está morto na sua vida começa a receber vida. Pessoas afastadas de Deus, elas são mortas espiritualmente, sem pátria, alheias às promessas. O Senhor, Ele tem muitas promessas para nós descritas na palavra de Deus. As pessoas que não têm Deus, elas são alheias a essas promessas, elas não conhecem essas promessas. Então, sem Deus e sem esperança no mundo, é o que diz a palavra. Então, qualquer esperança que alguém venha a ter longe de Deus é uma esperança enganosa e mentirosa, porque só em Deus nós temos realmente uma verdadeira alegria, uma verdadeira esperança. Olha só, o rei Davi, quando tomou posse de todo Israel, porque esse lugar, Lodibar, era uma antiga cidade da antiga Israel. Quando o rei Davi tomou posse como rei, assumiu o reinado, ele manda resgatar Mefibosete deste lugar. Ele fez algo tão tremendo com Mefibosete, ele o colocou assentado à sua mesa. Ele tratou Mefibosete como filho. E Mefibosete começou a comer com o rei, a sua família, todos os dias. Quando olhamos para nós, tudo que Deus fez por nós, nos perdoando dos nossos muitos pecados, nos aceitou como éramos, cheios de defeitos, aleijados, coxos espiritualmente. Também éramos assim. Ele também nos fez assentar em lugares celestiais, conforme está escrito na palavra de Deus. Quando o rei Davi colocou Mefibosete assentado à sua mesa, as pessoas olhavam para Mefibosete honrando como filho do rei Davi, já não olhavam mais para os seus defeitos. Aqueles defeitos de Mefibosete, coxo de ambos os pés, ali era uma vergonha na condição de homem, porque ele não podia trabalhar, não podia fazer nada em favor dele mesmo. Mas quando as pessoas ouviam assentado à mesa do rei, nem reparavam que ele era coxo, que ele era aleijado, olhavam para a honra que estava sobre Mefibosete, dada pelo rei Davi. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está escrito assim, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Está escrito lá no livro de Efésios 1:3. Ele nos coloca nessa condição de filhos amados. E olha que tremendo, no livro de 1 João, o versículo 2, ele já começa falando assim: filhinhos, meu Deus. Gente, que coisa mais linda, ele nos chama de filhinhos. E lá no versículo de 1 João 3, no versículo 1, diz assim: que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em Jesus nós somos perdoados, nós somos aceitos, nós somos amados do jeitinho que nós somos. A nossa transformação, ela acontece no decorrer da nossa caminhada, através do Espírito Santo, no dia a dia, andando com Jesus. Nós não temos que nos preocupar. É Deus que faz a obra no nosso coração. E Davi, ele usou de 3 atos de bondade com Mefibosete. Primeira coisa, então foi a restituição. Nós vemos aqui na palavra de Deus que Davi restituiu tudo que era do rei Saul, foi dado de volta para Mefibosete. Devolveu tudo que era dele, a herança do pai. Satanás, através do pecado em Adão, nos tirou as bênçãos de Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com o Pai. Quando Jesus nos resgatou, quando Ele nos chamou de volta, Ele restituiu as bênçãos espirituais retidas nos lugares celestiais. Então, por meio de Cristo, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. E isso é tremendo, gente, essa condição que Deus nos colocou, conforme está escrito lá no livro de Romanos 8:17, essa condição de filhos. O segundo ato de bondade que o rei Davi usou com Mefibosete foi a provisão, pão nosso de cada dia, todos os dias comendo ali à mesa do rei.
assentado à mesa do rei. Deus tem provido, Deus é o Deus de provisão. Deus é um Deus de provisão nas nossas vidas. Tem provido para nós o pão nosso de cada dia, todos os dias. Deus tem provido para nós a força que nós precisamos para caminhar diariamente. Ele tem provido para nós o bálsamo para tratar das questões emocionais e espirituais. Ele tem nos dado uma família. Ele tem nos dado uns amigos. Ele tem nos dado irmãos de fé, de caminhada. Isso é provisão. Isso é provisão todo dia. Estamos assentados à mesa do Rei Jesus. Terceiro ato de bondade que o rei Davi usou com Mefibosete foi honrá-lo, foi honra. Davi o colocou na mesma condição de filho. Então ele tinha um valor, ele era honrado, porque imagina, ele saiu de Lodibar, da terra da sequidão, da terra da pobreza, da terra de mendigos espiritualmente. Ele saiu daquele lugar e agora estava sentado na mesa do rei. Então ele era honrado, ele estava na mesma condição dada para os filhos de Davi. Deus também nos colocou nessa condição de filhos. E não está nos méritos, não está naquilo que a Célia faz ou deixa de fazer. Não, o nosso valor está no preço pago através de Jesus Cristo por nós lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós somos comprados, não foi por ouro, não foi por prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, o sangue precioso do Cordeiro. Você consegue imaginar o valor que você tem, o valor de filho amado de Deus, o Paizinho das luzes te coloca nessa posição como filho, como filha amada. O nosso destino agora é o céu, estar assentados à mesa do Rei, hoje e para sempre. Deus nos convida a comer dessa mesa, a participar dessa mesa para sempre. A nossa oração hoje, amados, é assim, você agradecer, você colocar o teu nome e agradecer a Deus. Deus, obrigado por você me fazer, Senhor, filho ou filha amada e justificada por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque eu, a Célia, sou amada e justificada. E daí você coloca o teu nominho e agradece a Deus, porque você é muito amado, porque Deus, ele pagou um preço tremendo para que você participasse da mesa do Rei todos os dias da tua vida, para sempre, na eternidade, até a eternidade. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo de meditação da Tua palavra. Tua palavra é viva. Tua palavra é viva porque ela é eficaz, ela é poderosa, ela é tremenda e ela mexe no mais íntimo do nosso ser. E eu quero te agradecer, Deus, por essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. E que o Senhor possa estar esclarecendo, dando discernimento para elas de quanto elas são amadas do Senhor, amadas e justificadas. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo aí no seu coração. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, esteja aí nesse dia, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo no teu coração.